Cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Sou o professor Gabriel Francisco. Estamos iniciando, portanto, mais uma leitura diária, desta feita, referente à lição de número 9 do primeiro trimestre de 2021, o qual estamos falando sobre o pentecostalismo. O verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Meus amados irmãos, hoje é segunda-feira, dia 22 de fevereiro de 2021. O texto áureo desta lição se encontra em Efésios 5,18, que diz: "E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito." E a verdade prática diz que ser cheio do Espírito pode se referir tanto ao batismo no Espírito Santo, como também à vida plena no Espírito. Portanto, esta semana nós vamos embasar todos os nossos comentários de leitura diária fundamentados nesse texto áureo, na verdade prática e na leitura de segunda até sábado, seguindo essa mesma linha de raciocínio. O título da lição, portanto, é Vivendo o Fervor Espiritual. Nossa leitura diária de hoje, segunda-feira, se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 4, nos versículos 7 ao 9. E o título da nossa leitura diária de hoje é Cheio do Espírito para testemunhar de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 7 ao 9. Assim nos diz o texto sagrado. Pondo a Pedro e João no meio, perguntaram: com que poder, ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, versículo 10. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, mas a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Meus amados irmãos, o título é Cheio do Espírito Santo para testemunhar de Jesus. Vamos então destacar a pessoa de Pedro, a personagem Pedro. Pedro foi dos 12 apóstolos o único que confessou, que teve a convicção plena de que Jesus Cristo era o Messias. Entretanto, Pedro, antes de ser convertido, vivia alguns altos e baixos, pois logo após confessar a Cristo como Filho de Deus, ele deixa ser usado por Satanás em um momento breve, posterior à confissão, que foi a maior declaração da história. Ele deixa ser usado por Satanás dizendo, quando Jesus fala de ir para Jerusalém sofrer, ele fala: mestre, tenha dó de ti. Que isso? Isso nunca vai acontecer. E então Jesus disse: para trás de mim, Satanás, pois você é uma pedra de tropeço, pois não compreendes as coisas que são de cima, mas as que são terrenas. Pedro, em outro momento, Jesus disse para Pedro: Simão, Simão, Satanás pediu para eu cirandar vocês como que cirandam o trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, vai consolar e exortar os teus irmãos. Vemos, portanto, que Pedro, antes de ser convertido, o próprio Cristo disse que ele não era convertido. Ele andava com Jesus, confessava Jesus, professava Jesus, cria em Jesus, expulsava demônios. Pois Jesus mandou os discípulos de 2 em 2 para ir às cidades, e Pedro também expulsou demônios. Chegou a caminhar um pouco sobre as águas, mas não era convertido. Após a morte de Jesus, Jesus soprou sobre os discípulos e disse: recebei o Espírito Santo. Então, como não era convertido,
Jesus disse: antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. E Pedro negou Jesus 3 vezes. Mas após receber o Espírito Santo, após a ressurreição de Jesus, após o derramamento do Espírito no Pentecostes, Pedro era um outro homem. E agora ele era cheio do Espírito para testemunhar de Jesus. E ele andando com João na porta do templo chamada Formosa, ele disse para aquele paralítico coxo desde a nascença: não tenho prata e não tenho ouro, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Esse milagre deixou Jerusalém chocada, pois todos sabiam que era verdadeiro o testemunho de que aquele homem era um coxo desde o ventre de sua mãe. Então ele foi responder perante as autoridades, os sacerdotes, os fariseus, os saduceus, no sinédrio, para Anás, sumo sacerdote, Caifás, Alexandre, e no meio de tantas pessoas doutas, se cumpriu aquilo que Jesus disse para os discípulos naquele momento: não se preocupem com o que vocês vão falar, porque o Espírito Santo colocará palavras em suas bocas. E então Pedro, ele cheio do Espírito Santo, disse a autoridades do povo e anciãos de Israel: é em nome de Jesus que vocês mataram que nós operamos este milagre. Porque eles pensavam: em nome de quem? A autoridade de quem vocês fizeram isso? Então Pedro agora ele não negava Jesus. Quando ele era desconvertido, ele negava. Agora convertido, ele era cheio do Espírito Santo. E após receber o batismo no Espírito Santo, ele professava. Ele professava. Ele era cheio do Espírito Santo e agora ele era transformado em um novo homem. Ele estava testemunhando o verdadeiro fervor espiritual para testemunhar de Jesus, tanto para autoridades, reis, sacerdotes e nações. Deus abençoe a todos os irmãos e até amanhã.